que o nosso ex-presidente usava constantemente. João 8, 42, 32, perdão. João 8, 32. Quem lembra do versículo? Quem lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos parear esse texto com outro texto de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta do livro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo. Amém? Mais uma vez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Podeis assentar. Hoje eu quero falar um pouquinho qual seria o título mais apropriado para esse tema, que é tão importante, mas a gente quase não ouve falar muito, que é: que tipo de relação a gente tem com Deus? Que tipo de relacionamento? Se você tivesse que dizer para você mesmo, né? É muito comum a gente chegar no lugar e perguntar assim para uma pessoa: como é que está a sua vida com Deus? Quem lembra qual é a resposta assim mais plausível, a que mais se ouve? Está tudo bem? Eu tenho ouvido muito mais ou menos. Não sei se vocês estão ouvindo, está bem? Vamos indo, né? Mais ou menos, é muito relativa a resposta, né? Mas é muito difícil você achar assim: eu vou mal. Acha? É raro, né? É uma espécie de extinção. Quando a pessoa chega assim: rapaz, para ser sincero, tô mal. Não tô bem não. Eu lembro quando a gente foi evangelizar, uns 15 anos atrás, um show da Ivete Sangalo aqui no Cartindó. E eu botei um colete, Evangeliza Show. E eu entrei, e o que mais eu panfletei foi para crente desviado. E quando eu dava o panfleto dizia assim: se Jesus voltasse agora, nesse lugar, você partia para o céu ou para o inferno? Aí você me pegou, pastor. Pastor, aí você bateu com força em mim. Pelo amor de Deus, pastor, estou com a Ivete aqui. Então, essas pessoas reconheciam isso. Mas tem uma coisa dentro de nós, aqui da igreja, que a gente pode usar essa palavra, que é procrastinação, mas pode ser também uma camuflagem. Pode ser chamado também de camuflagem. A gente vai se adaptando a um molde de vida, a um padrão de vida, a um relacionamento com Deus, do tipo: tá bom assim mais ou menos. Não, tá ótimo. Ou então assim: não, eu estou longe de Deus, mas Deus não me perturba, eu também não perturbo Ele, eu não atrapalho Deus, não atrapalho ninguém, eu sou uma boa pessoa. E a gente dá assim razões para as nossas desculpas, ou para o tipo de escolha que a gente teve com Deus. E tem também aquele outro tipo de comportamento que a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou na tua casa, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, olha, eu estou lá sempre dando o máximo na tua casa. E a gente acha que Deus ainda está devendo favor para a gente. Tipo, bota Deus na parede. Só tem um versículo, você sabia que só tem um versículo na Bíblia que você pode questionar Deus? Malaquias 3,10, quando Deus diz assim, ele autoriza, faça a prova de mim. Mas Deus, em outro momento da Bíblia, eu te desafio você procurar na Bíblia um lugar que Deus fala assim: faça isso, se não acontecer, pode vir reivindicar. Não tem. Deus só fala assim: vou fazer, não diz quando. Então, irmãos, tem umas coisas de Deus que fica superficial nas nossas vidas, não porque Deus quer, foi a gente que estabeleceu esse tipo de relacionamento.
E tem hora que a gente tem que sair da forma, a gente tem que sair do padrão. Eu não estou dizendo para a gente ser destrambelhado. Eu não estou dizendo para você ser um louco. Eu não estou dizendo para você ser um desequilibrado. Eu estou dizendo que de vez em quando, se for Deus te mandando, ainda que seja uma loucura, faça. Ainda que não pareça bom aos teus olhos, faça. Quando uma vez Jesus falou assim, papai mandou um recado para vocês, papai mandou dizer que todo dia lá no céu ele procura pessoas aqui na terra, mas ele procura pessoas assim, adoradores, que o adorem em espírito e em... Ó, a verdade aí de novo. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa que está dentro de nós? Vamos falar de nós. A gente fala muito do mundo, vamos falar de nós. Às vezes a gente não vive o que a gente canta aqui. A gente só quer, eu vou dar uma virada, tem sabor de mel, a minha vingança vai vir hoje. Estou passando pela prova, mas vou dar glória a Deus. Chega na prova, não dá glória a Deus, não dá, canta, mas não dá. Isso é um relacionamento superficial. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Até se for o caso, se a letra for muito dura para nós, para cantar, é melhor que não cante. Mas uma vez que você canta, a gente tem que viver aquilo que a gente está cantando. As promessas que a gente faz a Deus, a gente tem que cumprir. Quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, eram momentos difíceis da minha vida. E é engraçado, irmãos, que Deus, na sua onisciência, Ele já sabe lá na frente se a gente vai quebrar o elo, vai quebrar a aliança. Ele já sabe, mas Ele faz a parte dele, mesmo que você quebre. Mas Ele não quebra a parte dele. Porque Ele espera ser diferente de nós, justamente para que a gente seja imagem e semelhança dEle. Irmãos, se a gente quiser se espelhar em alguém, não se espelhe em homens, não se espelhe no pastor, se espelhe em Jesus. Irmãos, Jesus tem todos os sentimentos, requisitos, postura, mentalidade, equilíbrio emocional que um cristão precisa. Todos os momentos da sua vida, quando você tiver uma dúvida, o que fazer diante dessa circunstância, peraí, o que Jesus faria? Deixa eu ver. Acho que Ele não falaria nada, então eu vou ficar calado. Eu estou com razão. Mas Jesus um dia também com razão ficou calado. Pareia. Faz um Bluetooth com Jesus assim, ó, e fica conectado com Ele. Diz assim, Senhor, eu estou na tua rede. Eu estou na tua conexão. Senhor, o meu coração, meus sentimentos me traem. Irmãos, você sabia que se a gente não for sincero com Deus, a gente não é perdoado? Você sabia que se a gente não for sincero, e esse é o nosso maior, a gente tem mais medo das pessoas do que de Deus. Você quer ver uma coisa? A gente às vezes é uma capa, a gente é uma caixinha de aparência, e as pessoas olham para nós, e às vezes tem coisas que as pessoas não perceberam, e a gente acha que aquilo ali passou de boa, mas aí os olhos do Todo-Poderoso, aquilo está pendente. Ó, tem três tipos de sentimentos. E a gente não tem coragem, muitas vezes, de transformar esses três sentimentos. O primeiro deles, o sentimento da carne. Qual o sentimento da carne? A gente chega aqui na igreja, chega no culto como esse. Eu acho que a maioria de vocês vieram do mundo, como eu também vim do mundo. E a gente vem com uns trejeitos, né? Umas pendências do mundo. Uns pecados, um jargão, uns palavrões, assim, um negócio esquisito. E a gente chega assim meio cru aqui perto de Jesus. E Jesus vai tratando a gente, limpando a gente. E aí a gente promete para Deus que a gente não quer mais aquilo. Mas você sabia que teve uma época na minha vida que eu estava na igreja, o culto pegava fogo, os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. Eu chorava, mas quando eu chegava no trânsito, o palavrão estava lá na minha boca. O cara me dava uma fechada, eu falava, eita!
Aí eu voltava para o mesmo culto de novo e dizia: Senhor, eu não quero mais falar esse palavrão não. Mas era uma coisa assim, que eu não queria, mas eu ainda estava diante dele. O palavrão ainda falava mais alto que eu. Você sabe qual é o problema da gente? E o problema que Deus teve com o povo a vida inteira? E o nosso problema de hoje, contemporâneo? O problema hoje não é tirar as pessoas do mundo. Irmão, tirar a gente do mundo é fácil. O difícil é você tirar o mundo de dentro das pessoas. Ó, presta atenção. Tirar uma pessoa do mundo é moleza. Agora, tirar os hábitos mundanos de nós, do mundo, é a coisa mais difícil do mundo. De vez em quando eu me pego assim, ó, deixa eu confessar um pecado meu. De vez em quando eu me pego assim. Aí é uma situação que eu falei: nossa senhora, que isso? Aconteceu isso? A pessoa: pastor, eu falei: desculpa, nosso Senhor Jesus, perdão. De vez em quando, a força do hábito, eu falei: Jesus, isso está dentro de mim ainda, eu tenho que tirar isso. Então essa limpeza dessa sujeira que a gente vem lá do mundo, é um processo, e a gente tem que fazer, sabe o que, irmão? O que Ezequiel fez. O que Ezequiel fez? Ele chegou na beira da água, e ele sabia que a água lavava, purificava. Por que o batismo simboliza uma nova vida, uma purificação na vida do cristão? Porque quando você desce as águas, é um ato simbólico. Mas ali é como se você deixasse o homem velho e viesse com um homem novo, com a natureza nova. E é isso que Deus quer da gente, irmão. Deus não quer se meter nas suas coisas materiais, nas suas coisas pessoais. Deus só quer a sua atenção, a sua amizade, o seu relacionamento com Ele. Deus quer conversar com você. Deus tem saudade de conversar com você. Tem um louvor que, quando eu me converti, esse louvor é tão antigo que eu fui ver a data que ele foi lançado. Se puder, acho que a Amanda, quem está no controle aí, tem um louvor que diz assim, era 1993, quando eu estava namorando minha esposa. Aí esse louvor diz assim: basta querer. Quer ver a pergunta que eu faço para nós hoje? Quem é que te impede a nós de crescer um pouco mais com Deus? Deus quer. Sua família precisa, você precisa, eu preciso. O que te impede? O querer. Tem que sair daqui revoltado hoje. Vou já botar a perna aqui no lugar, pela fé, e já sair pulando já aqui. Não, você tem que ser revoltado hoje e dizer assim: eu não quero mais ser esse Kinder Ovo, não. Esse negócio de surpresa, essa surpresa não. Eu preciso ter um padrão específico de qualidade de vida com Deus. Eu não quero essa vidinha medíocre. Quando eu falo vidinha, irmão, não estou falando de coisas materiais, de abundância, de riqueza, de teoria da prosperidade. Não, eu estou falando de felicidade. Eu estou falando de você preencher o teu vazio e dizer assim: eu estou bem, o negócio não está bem, mas eu estou bem. As coisas não estão como eu queria, mas eu estou bem. Eu não sei porque eu estou bem. Esse sentimento não tem preço. Esse sentimento não se compra. Esse sentimento você sente ele. O sentimento da carne é assim, ó. A gente está aqui na igreja. Aí quando chega lá fora, a gente fala palavrão. A gente conversa, irmãos, com as pessoas do mundo. Nem há contrastes. Quando você vê um mundo de um cristão, um ímpio e um cristão conversando, parece que é tudo a mesma coisa, porque a linguajar é o mesmo. Mas a diferença é que daqueles dois, um deles diz que é adorador. Vai para a igreja. Aí você já olhou que a gente, dentro da igreja, a gente fica tão bonitinho? Você já notou que tem marido, esposa, que é um santo dentro da igreja? Essa religiosidade que a gente tem dentro da igreja, ela é boa para transformar, mas é para você semear e plantar na sua casa, no seu trabalho, e principalmente
no dia a dia da sua vida. Sabe onde você mais vai precisar dessa transformação? É com os temporais do dia a dia da sua vida, com as pessoas que o inimigo vai tentar usar para desestruturar você. Mas se você estiver bem interiormente, estiver bem com Deus, estiver conectado com Deus, isso não te abala. Até quando o mal... Tem uma coisa em Jesus que eu gosto muito de Jesus, era o senso do temperamento de Jesus. Ele tinha um senso de temperamento extraordinário. Quer ver uma coisa? Vamos falar de 2 temperamentos de Jesus, assim, bem extremo, para você ver. Vou falar de 3. Primeiro temperamento, Jesus fala assim, ó, João 6:70. Ele chama os 12 e fala para os 12 assim, sem dar nome. Eu escolhi 12, mas um de vocês é diabo. Aí fica quieto. Você imagina que eu falo para você assim, tem um diabo aqui no meio desse culto hoje. Não vou falar quem é. Aí vocês ficam curiosos. Um olha para trás, o outro olha se é o marido que está endemoniado, se é a esposa. Se a gente falar que já tem um diabo aqui, vocês já ficam dando um paranoia. Jesus falou isso por 12. Ó, tem um diabo aqui no meio de nós, mas um de vocês é diabo. Aí parece que eu estou vendo os olhinhos deles assim, tudo. Pedro deve ser assim, o mais curioso, deve ter falado assim, meu Deus, quem será, rapaz? E Judas quietinho assim, ó. Aí Jesus chega para Judas e fala assim, isso depois, porque as pessoas esquecem quem elas são. Aí Jesus chega para Judas e fala assim, amigo, e aí parceiro, que era o traidor. Judas sabia que era ele, Jesus sabia que era Judas, mas ninguém falava nada. Ficava só na intimidade. Do faz de conta que ninguém sabe. Mas todo mundo sabia. Judas sabia que era traidor e Jesus sabia que Judas era o traidor. Dá para você ficar bem com uma pessoa que te trai pelas costas? Você ficar bem com ela? A gente não fica. Jesus ficou. E sabe o que ele fez? Não foi de ironia não, tá? Foi oportunidade. Pegou a bolsinha da coleta das ofertas e falou assim, Judas, faz um favor para mim, cara, sentindo meu coração de você cuidar das ofertas, dos dízimos do pessoal aí, para o nosso ministério. Você cuida para mim? Ele, claro, fica tranquilo, mano. Rapaz, Jesus, ele tinha esse poder de arriscar e botar na mão do cara que era o mais perigoso dos 12. Mas ele estava dando oportunidade para ele se transformar. Se botasse a bolsa na mão de Pedro, de João, de Tiago, que valor tinha? Tinha que ser na mão de Judas. Era uma oportunidade de Judas dizer assim, rapaz, roubei, mas agora eu cansei de roubar, não quero roubar mais não. Ainda mais o mestre, sei lá, acho que vai dar azar. Sei lá, não quero mais roubar não, vou mudar. Judas aprendia como a gente aqui na igreja o que Deus gostava, o que Deus não gostava. Mas quando ele saía das reuniões de Jesus, por trás, a carne dele falava mais alto. Por exemplo, isso aí serve para os solteiros, né? Às vezes você vai para o banheiro, faz umas coisas esquisitas lá no banheiro. Aí você fala assim, ninguém viu, nem papai nem mamãe viu, mas Deus viu. Aí você vem e senta na igreja e acha que tá tranquilo, ninguém viu, mas Deus viu. A Bíblia diz que Deus vê até o nosso olhar, os desejos que a gente sente. Irmão, nem o desejo que a gente sente por uma coisa passa despercebido aos olhos de Deus. Olha que controle tremendo de Deus. Isso chama-se sentimento da carne. Agora, o sentimento da alma. Agora, olha o sentimento da alma. A gente vai para a carne. Agora, vamos para a alma. O sentimento da alma é o campo das emoções. É você dizer assim, não, eu estou na igreja, já perdoei todo mundo, quem me ofendeu principalmente, mas no fundo, você carrega dentro de você mágoas. E principalmente passados. Você carrega passados. E você está dentro da igreja, sua alma está doente, e você está dizendo para Deus, Senhor, não, eu já perdoei, mas eu perdoei assim, ele lá e eu cá, ela lá e eu cá. Isso não é perdoar. Irmão, não estou falando assim, um ladrão que te roubou e você não sabe quem é o ladrão, aí não tem como você ir lá pedir perdão. Mas assim, você chegar
Às vezes, irmão, você sabe que a alma da gente peca até na igreja. Às vezes assim, a gente olha assim, né? Rapaz, olha o sapato do Marcão, rapaz. Que é isso, rapaz? Ferracini, nossa. Aí dá uma olhada, a gente fica olhando muita vez. Isso é a alma doente. Mas ó, o da carne é ruim, o da alma é horrível. Mas tem um que é pior ainda: o sintoma do espírito. O do espírito machuca Deus. Uma certa vez no Salmo 51, quando Davi errou, olha a palavra que ele usou: tu me conheces, tu sabes no íntimo da minha verdade. Olha o que ele falou: tu sabes no íntimo da minha verdade, que eu estou falando a verdade. Irmãos, sabe o que Deus gosta? Do que a gente acabou de falar. Que você seja sincero com Ele. Você tem que ser sincero com Deus. É possível que as pessoas, quando vocês forem sinceros com elas não te perdoem. É comum isso. Mas Deus, Ele vai ficar muito agradecido quando você for sincero com Ele. Até dizendo assim: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu estou querendo tirar esse ódio de dentro de mim, mas, nossa, me ajuda. Isso é um ato de sinceridade. Pelo menos você não está se conformando com aquilo ruim que está dentro de você. E aquele objeto estranho que está dentro de você, aquele corpo estranho, você tem que dizer assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero essa natureza, eu não quero esse pensamento. Eu não quero pensar assim do pastor, não quero pensar assim do Jamil, não quero pensar assim da Regina, eu não quero pensar assim dos irmãos da igreja, eu não quero pensar assim da igreja, eu não quero pensar assim. E se eu te contar, irmãos, que o pensamento é um vírus? Coloca para mim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E se eu disser para você que o pensamento é um vírus? O Salmo 1 diz assim: cuidado com quem você se senta, porque ele pode te influenciar muito. E ele pode tornar de você um escarnecedor como ele. Agora, olha só. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. 2 e último: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que cauterizada a sua própria consciência. Alguém sabe o que é cauterização? Não é sarar. Vou te explicar o que é cauterizar. Você tem uma hemorragia, você faz a soltura e ainda continua o sangramento. Aí você pega um laser ou um ferro quente, você vai ali, queima. Aquela marca naquela veia vai estancar o sangue, mas também vai ficar cicatriz pro resto da vida. Isso é cauterização. A carne não tá parando de sangrar, está necrosada. O cara vai lá com um ferro quente, cauteriza, queima tudo. Aí agora os micróbios que estavam ali em cima mata tudo. Tem um remedinho que todo mundo de farmácia passa um monte de remédio paliativo, mas eu só gosto desse meu. Chama-se Abocressil. Quem já ouviu falar desse remédio? Abocressil. Já? É para quem tem afta. Eu tinha muito afta. Só que tem umas pomadinhas que passam por aí, você passa por cima, em 2 minutos a pomadinha sai. E o que acontece na afta? É uma bactéria, é um germe que está ali naquela feridinha e ele fica se alimentando da saliva. Agora, sabe como é que você mata a bactéria? Cauterizando ela. Você pega o Abocressil, que é um ácido. Aí meus meninos, né, Mateus? Você já fez isso? O Mateus, o Lucas, falam: pai,
eles ficam passando aquelas pomadinhas e a afta vai crescendo, vai virando uma poça, aquela barroca, e os meninos, pai, a bactéria, eu falei, você tem que cauterizar ela, você tem que matar ela, você tem que matar, se você não matar ela, ela vai crescer, e ela vai espalhando mais outras e outras e outras, e como é que é? Abocreceu, ai pai, mas abocreceu, eu vou lá ver Jesus e volto, eu falei, vale a pena. Aí eles vêm, tudo tremendo perto de mim. E eu já venho com o cotonete, assim, com a boca cresceu. Aí, sabe como é que você tem que fazer? Você tem que pegar a afta, irritar ela, secar ela bem, para não ter saliva nenhuma. Quando está na carne viva ali, aquelas bactérias, você chega com a boca cresceu, bota assim. Ai, pai. Escuta, é sério. É assim, Mateus? Não é? Mais ou menos, né? Exagero. Tá. Mateus, isso aí, seja verdadeiro com Deus. Não agrade seu pai, agrada a Deus. Se o pai estiver exagerando, Senhor, ele foi além do normal. Eu só fui na estrela, não fui no céu, não. Pode falar, Mateus, isso aí, nós estamos falando sobre verdades com Deus, isso aí. Já ganhei o culto hoje com o Mateus, sabia? É sério. Então vou diminuir um pouco essa adrenalina. E aí, irmãos, o irmão, ele sente uma dor, né? Assim, absurda. É uma dor bem eloquente. E ele vai na lua assim e volta. Na lua não, né? Mas na nuvem, né, Mateus? Vai na nuvem e volta. Mas aí meia hora depois, ele já pode comer o que ele quiser. Aquela pele foi queimada, cauterizada. E as aftas não se alimentam mais. Elas morrem por falta de alimentação. Assim é um pecado. Tem pecado que você tem que cauterizar ele. Deixa eu matar. Se você não matar, ele fica ali com você. O que Martim Lutero falou? Quando eu me batizei, eu pensei que o homem velho tinha ficado nas águas, mas o infeliz sabia nadar, saiu pelo outro lado e me persegue até hoje. Você está achando que o homem velho não está atrás de nós? Tá! De vez em quando ele, Maria Bonita e Virgulino, se levanta e diz assim: você vai deixar isso assim? Oxe! Mas você não é o sacerdote da casa. E ele falando, nem seu pai falou com você desse jeito. Teve muitos momentos que Jesus calou para ter razão. E ele deixou que o tempo e o juiz, que era o pai dele, desse a sentença em favor dele. Sexta-feira passada eu vou contar um testemunho muito forte. Talvez nos últimos... Tem quanto tempo que a Isadora morreu, mãe? Lá no Santa Rita, com Walter, 5 anos? Uns 5 anos, né? Mais ou menos, uns 5 anos. Tem uns 5 anos que eu não passo por essa experiência. A última vez foi com a Isadora. E esse tipo de coisas, assim, Deus me proporciona. A Isadora era uma paciente que estava em estado terminal, mas estava lúcida. E eu lembro que uma menina amiga nossa, lá da Polícia Federal, a Tatiane, ela é delegada, ela me ligou e falou assim: olha, tem como você dar um pulinho aqui no hospital, mas é urgente. É um caso, assim, extremamente urgente. E eu saí. Quando eu cheguei lá, era uma jovem, linda, 20 e poucos anos. Mas ela estava lúcida e eu cheguei na hora. E eu sou aqueles caras assim, para essas coisas eu largo tudo. Quando eu cheguei lá em Isadora, fizemos um culto. Isadora se reconciliou com Jesus. Quando eu saí, que eu cheguei em Guarapari, aí ligaram para mim e falaram: Isadora acabou de falecer. Gente, isso é tremendo. Eu não sei se você vai me achar doido, mas se Deus me der uma chance dessa, de eu conversar com Ele, me arrepender antes de eu morrer, sabendo que eu estou prestes a morrer, é um privilégio para mim. Porque a morte nunca avisa quando vem. Mas para Isadora, Deus deu a oportunidade dela se reconciliar ainda em tempo. E foi uma coisa linda que aconteceu. Agora escuta essa, sexta-feira agora, anteontem. Eu estou de molho, né, Silvio? Você sabe, né? Eu estou de molho, sabe mais do que qualquer um. Eu estou de molho. Silvio, tadinho, está me ajudando lá em casa, que Deus te abençoe. Eu faço daquela palavra do pastor Silas, lá do jardineiro da casa dele, a sua vida. Portas vão abrir para você, para Jami, Heraldo. Os irmãos aqui, Joanilton, esse abençoado, todos os homens que me ajudam aqui. Aí sexta-feira, me ligaram. Sexta agora. Pastor,
nós estamos com uma situação delicada. A menina se chama Luana. O médico jogou a toalha. Mas assim, as drogas estão começando a neutralizar ela. Ela vai entrar em estado de coma, e o coma induzido vai levá-la depois à morte, ao óbito. Eu falei, não, segura a dosagem, fala com o médico, segura a dosagem, deixa ela lúcida, que eu vou dar um jeito. Isso era 11 horas da manhã, Silvio. Sexta-feira. Eu falei, meu Deus. Aí eu chamei minha esposa, eu falei, querida, ela perdeu a carteira de habilitação dela, e ela não está achando a habilitação, vai ter que fazer um boletim de ocorrência para tirar uma segunda via. A do Mateus é permissão, também venceu um prazo de 1 ano. Eu falei, meu Deus. Aí sexta-feira Joanilton faz hemodiálise. Eu falei, não posso contar com ele. Gabriel trabalha, Jami trabalha, Heraldo trabalha, Silvio trabalha. Eu falei, meu Deus, quase que eu liguei para o Marcão. Eu falei, Senhor. Aí eu, segura essa menina aí, não deixa o médico induzir ela a coma. Agora, segura ela. Aí eu me levantei e falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Coloca para mim, 1 Coríntios 1, 27. Quer saber de uma coisa? Eu sou doido. Eu tenho que fazer uma loucura. Quando eu era do mundo, eu fazia muita doideira. Vou fazer outra doideira agora, aleijado. Aí um amigo da minha esposa tinha deixado uma bota bem grande. Eu peguei a bota, botei em cima do gesso e metemos esparadrapo, durex, fita isolante. Ó, um negócio assim, parecendo um Robocop. A perna ficou desse tamanho, o dobro do que está. Montei na moto. Minha mulher falou, você não vai de moto não? Não, você não vai de moto não. Eu falei, vou de moto porque a moto eu só preciso das mãos. Mas eu vou salvar essa alma. Eu preciso. Minha mulher, as lágrimas desciam. Ela dizia assim, você está louco, não faz isso comigo não. Você está louco, não faz isso não. Se a igreja souber, a igreja nem vai acreditar que você está doente mais, porque o que você está fazendo é tentar Deus. Eu falei, eu preciso salvar essa alma. Deus falou comigo. Irmãos, deixa eu falar para vocês agora o meu particular. Eu ouvi a voz de Deus na cama dizendo assim, levanta, anda e vai. E a voz de Deus, para quem conhece, é inconfundível. Deixa eu ser sincero com vocês. Eu estava estranhando eu mesmo. Eu pensei que eu estava possuído. Porque eu falei assim, eu não acredito que eu estou subindo nessa moto. Porque você sabe o que é daqui para Vitória? Você com essa perna, porque a bota é tão grande, Regina, que não dá para botar naquele apoio. A perna pendurada. E eu, o outro pé na moto. Olha, esse barulho que eu estou fazendo aqui agora, eu estou sentindo algum barulho lá dentro. Como se fosse umas ferraduras, um negócio assim. Aí escuta essa. Mas foi de Deus, irmão, ter ido de moto. Deus é tão bom. Estão fazendo obra na terceira ponte. Está engarrafado todo dia. Dali, ó, de Itapuã até o centro da Reta da Penha lá é engarrafamento. E aí você tem que fazer o quê? No meio do trânsito. E eu todo cheio de trauma, de moto. Para mim, todo retrovisor agora é um perigo. Eu vejo um retrovisor, tenho medo, até de retrovisor, quanto mais de carro. E eu no meio do beco atrás, aí eu falei, já sei, eu vou deixar uma caravana de motoqueiros ir na frente, porque se acontecer alguma coisa, acontece neles, e eu vou atrás só batendo escolta. E eu fui atrás. Quando eu cheguei na frente do Cias, a irmã Maria que tinha me chamado para essa diligência, ela estava me recebendo assim, ó, ela pensando que eu estava chegando de carro. Ela chegou e falou assim, tu é doido. Tu é doido. Tu não é pastor não, tu é um doido. Eu falei, por quê? De moto? Eu falei que eu pagava até o Uber. Eu falei, dá R$220 no Uber. Eu vim com 20. Então tu é um miserável. Arriscando sua vida. Minha filha, vamos ao que interessa. Cadê o quarto da menina? Quarto 151. Vou guardar isso na minha cabeça. Vamos lá para o quarto 151. Coloca para mim a foto, Mateus. Aí tá. Sexta-feira, 3h da tarde, 3h30. Olha minhas moletas lá. E as 2 moletas penduradas ainda na moto atrás. Esqueci. Que eu preciso dela para andar.
O nome dessa menina, Luana. Ela ainda estava lúcida. Você pode olhar que ela está sorrindo. Cantamos louvor. E o principal, peguei na mão dela, falei assim: Luana, agora é papo reto, papo sério. Escuta. Não podia falar para ela que ela estava partindo. Não podia. O médico falou: não fala. A eutanásia a gente não avisa. A gente deixa que a pessoa vá sozinha. Mas eu falei: eu não posso também deixar ela aí sem estar preparado. Eu falei: Luana, olha para mim. Eu não sei porquê, mas Deus está colocando no meu coração que você tem que se reconciliar com Jesus. E eu fiz essa pergunta para ela: como é que está a sua relação com Jesus? E ela disse: mais ou menos. No último carnaval, por exemplo, eu fiquei 10 dias de overdose em Guarapari com os traficantes. Eu falei: Luana, então você não está mais ou menos não, você está ruim. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Ela: tem muitos anos. Mas você quer conversar com Deus hoje? Ela: quer agora. Eu falei: não, mas agora mesmo. Aí entrou a verdade que a gente está falando dela. Não faça porque eu estou pedindo, faça porque você quer. Luana, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer entregar sua vida para Jesus de verdade? Ela não sabia que ia morrer, irmão. Ela não sabia de nada, estava tudo omitido. Ela: eu quero. Então diga com as suas palavras, diga. Aí ela foi falando: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador, que morreu ao terceiro dia, Ele vive e reina, está sentado à direita do Pai. Não há outro caminho que chegue ao Pai se não for através de Jesus. Não reconheço nenhum outro Salvador além de Jesus, que é o mediador entre Deus e o homem. A partir de agora a minha vida é de Jesus. Amém. Encerrou o culto, escuta, encerrou o culto. Quando encerrou o culto, que eu peguei a moleta, que eu ia saindo, aí a mulher do outro quarto falou: eu também estou desviada, vem cá fazer o apelo. Do outro quarto. Eu falei: Black Friday, você compra um e ainda leva 2. Aí fui para o outro quarto, cheguei no outro quarto, a mulher: eu estou afastada. Escuta, essa aí é demais. Irmãos, lembra que eu falei para vocês que o pensamento é um vírus? Sabe o que ela falou para mim, a menina? Seca que nem um gato. Ela falou assim: eu era do louvor, eu era da igreja, mas eu saí por causa de fofoca, por causa disso, que não me disse. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe no planeta Terra uma igreja perfeita. Não existe no planeta Terra um pastor perfeito. Não existe no planeta Terra um levita perfeito. Não existe no planeta Terra um missionário perfeito. Não existe um bispo perfeito. Só tem um perfeito, Jesus Cristo. Você tem que ir para a igreja que o Espírito Santo te colocar. Se o lugar que você vai, se você faz bem para você, mesmo que o pastor seja um aleijado, mesmo que o pastor esteja indo para o quinto dos infernos, mas se o Espírito Santo fala com você ali, isso é igual ao casamento. Quando você casa, você não separa mais. Você tem problema, você tem dificuldade, você tem luta, mas você jurou no altar com Deus que aquela aliança é para o resto da vida. Aí o que você faz? Você não larga Deus, você não larga a igreja, você não é influenciado por pessoas, porque tem gente, irmãos, que sai da igreja por causa de pessoas. E aí só me leva a uma conclusão: elas entraram na igreja não foi por causa de Jesus, foi por causa de pessoas. Quem sai da igreja por causa de pessoas, entrou na igreja por causa de pessoas. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Semana passada eu estava brincando com as crianças. Aí eu falei assim, falando sobre a honra, né? Eu falei com as crianças assim, sobre a honra dos pais. Eu falei: tem que honrar seu pai e sua mãe. Se papai morrer, quem que vai cuidar de vocês? Aí eles: mamãe. Aí eu falei: aqui na igreja, quem é que cuida da igreja? Ela: aí Sarinha: o pastor. Aí eu falei: se o pastor morrer, quem vai cuidar da igreja? Ele: Regina. Elas falaram, as crianças, perante o Espírito Santo: Regina. Sarinha. Eu falei: Sarinha, da onde você tirou isso? Regina, é ela que vai cuidar de tudo. Eu falei: gente, as crianças é tão perfeita naquilo que falam, né? Sério, gente, eu estou num altar, eu estou falando que... Depois vocês perguntam para Sarinha. Eu falei: mas tem a mulher do pastor, Sarinha. Não, mas é Regina que vai cuidar de tudo. É Regina. Eu falei: Sarinha, quando eu penso que eu já ouvi tudo de você, você ainda tem sempre uma carta na manga? Pensa numa menina, essa menina, ela veio assim, da galáxia mesmo, é diferente. Aí eu falei assim: nós temos que depender de Deus. Irmãos,
essa coisa que, vou dar um exemplo, eu estou falando de Regina porque eu vou dar esse exemplo de Regina. Vamos dar um exemplo. A Regina chega um dia, meu tempo aqui acabou, eu vou embora. Você acha justo pessoas assim, a igreja sem Regina fica, sei lá, fica chata, não fica legal. Não, gente. Não venha para a igreja por minha causa. Eu vou falar de mim agora. Não venha para a igreja por causa da Regina. Não venha para a igreja por causa da minha esposa. Não venha para a igreja por causa da Mel. Não venha para a igreja por causa de um amigo que você conhece. Venha para a igreja porque se Deus fala com você. Eu gosto de uma palavra que o Joanilton tem, que eu amo muito essa palavra. Joanilton assim, é uma espécie de sensor. É um termômetro da minha vida. Joanilton, ele sempre vai em algumas igrejas. Já foi na Bahia, em várias igrejas. Aí ele sempre me liga e fala assim: pastor, o método, o jeito que o senhor conduz o culto, que o senhor prega, eu gosto, eu me identifico. Porque eu vou em outros lugares, eu me estranho. Não é, Joanilton? Você fica sempre me dizendo, eu me sinto estranho em outro lugar, porque ele se identificou com esse ministério, e ele não está aqui por causa de mim, mas é por causa da ordem que Deus coloca no culto, do jeito que Deus conduz o culto, e é assim que ele se relaciona com Deus, desse jeito. Então ele não está aqui por causa de homem, por causa de pessoas, e ele não é influenciado por causa de pessoas. Vocês podem ficar tranquilos, não vai ter, irmão, olha, não vai ter fila assim, ó, pastor aqui, missionário aqui, diácono aqui, levita ali, ovelha ali, que eu vou julgar separado. Não, é tudo uma fila só. Pastor, quem? Teu, pro inferno. Quem? Regina, vai pro céu. Jami, céu. Joãozinho, inferno. Acabou. A última palavra é dele. Enganoso é o homem que fica achando que pode enganar a Deus, que vem aqui, que prega, fala isso e aquilo. Eu luto todo dia contra a minha natureza. Sabe aquela palavrinha que Paulo falou assim? Engraçado, as coisas que eu não quero fazer, eu faço. E as que eu quero, acabo não fazendo. Quem me livrará desse corpo maldito? Ele está dizendo assim, Paulo. Eu vou terminar, irmãos, dizendo uma coisa para você. Coloca para mim aí, Lucas 18, versículo 9. O valor da importância de ser sincero com Deus. Ainda que seja uma coisa horrorosa que a gente tenha feito, fale para Deus, confesse. E disse também essa parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. E disse também essa parábola, vai mudar? 2 homens subiram ao templo para orar. Fariseu, o que é fariseu? Religioso, gente da igreja. E o outro era o quê? Uma pessoa pública do mundo. O fariseu estando em pé, o religioso estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este que está aqui do meu lado, esse publicano, esse ímpio. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, aí vem o cara do mundo, olha a oração do cara do mundo. Estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí termina aí. E disse Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque aquele que si mesmo exalta seria humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, joga limpo com Deus. Aconteça o que acontecer, diga: Senhor, eu pensei mesmo, eu falei mesmo, eu não era para ter dito não. Eu queria mesmo que aquela pessoa, sabe, irmão, acontecesse um problema com ela. Tem uma área da minha vida que eu tenho que vigiar muito. Eu acho que é uma das áreas assim mais frágeis da minha vida. Deus é um Deus de justiça. Quando uma pessoa às vezes se levanta contra mim, Deus vai lá e toma minhas dores e vai lá e castiga a pessoa. Aí quando Deus está castigando a pessoa, eu tenho que tomar cuidado, que eu fico na minha cabeça brigando para não pensar assim, ó. Aí, viu? Toma. Não, o virgulino dentro de mim fala assim: você não vai falar não? Aí o pastor Theo novo diz assim:
não. Deus tenha misericórdia da pessoa. Senhor, tenha misericórdia. Mas eu fico lutando para dizer isso, entendeu? Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Não senta a mão em cima dela, não. Eu sei que me prejudicou muito, mas tenha misericórdia dela. Aí o outro homem diz assim: não, deixa Deus sentar na madeira, deixa dar no lombo, deixa dar no lombo, deixa dar no lombo. E aí vem uma alegria pequenininha assim: isso aí, viu? Mexeu comigo, mexeu com Deus. Aí Deus: não, você não é nada. Eu estou mexendo porque eu quero. Não é porque você é melhor do que ele, do que ela, nada não. E Deus vai segurando. Eu termino deixando uma palavra para vocês. Você tem duas opções, eu e você. Sai como se tivesse vindo a mais um culto qualquer. E sai do mesmo jeito. Continue com as mesmas práticas, as mesmas palavras, o mesmo jeito, o mesmo sentimento, mesmo ciúme, a mesma, doentia, sentimento. Você escolhe como você quer sair daqui. Agora, se você disser assim: eu quero sair diferente. O que 2 Coríntios 5:17 falou? A gente começou com ele, vamos terminar com ele. Disse que quem está em Cristo, nova criatura é. 5:17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Seja sincero, nós temos coisas novas para conquistar ainda? Sim ou não? Depende de quem? Então diga para a pessoa que está do seu lado: basta querer. Basta querer. Diga: você tem que querer. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Isso aqui é ciência. A gente está com teologia, mas vamos botar um pouquinho de ciência no meio. Sabe por quê? Esses jovens aqui, eu vou falar para esses jovens, esses meninos estão tudo aqui atrás, esses jovens aqui, os jovens, essa é para os jovens. Eu tenho um lado jovem também. Só os cabelos que não tem, mas é assim, eu sou jovem. Jovens, presta atenção. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez uma experiência com 2 camundongos. Camundongo A, camundongo B. Botaram os 2, cada um numa gaiola. Gaiola A. Netflix, internet, Cacau Show, McDonald's, tudo do bom e do melhor. Na gaiola A. Gaiola B. Toda vez que o camundongo quisesse comer uma ração, ele tinha que dar 10 pedaladas na rodinha gigante. Depois da 10ª, aí caía um grão de ração. Pum! Aí ele comia aquela raçãozinha. Passou 5 meses, fizeram uma experiência nos 2 camundongos. Camundongo A. Gordo, obeso, cheio de triglicerídeo, glicose altíssima, 450, indisposto, depressivo, cansado, negativo, abatido e sem fé. Camundongo 1. Agora foram para a gaiola número 2, camundongo 2, aquele que todo dia, coitado, luta, uma ração. Saudável, sarado, barriga de tanquinho, nada de doença, 100% saudável. Sabe o que quer dizer isso? Vocês têm que sair da zona de conforto. Vai para a zona de guerra. O lugar de dor, o lugar de choro, o lugar de suor é o lugar que vai trazer resultado para vocês. E vai fazer as coisas valerem a pena para vocês. Lute pelas coisas difíceis, porque quando as coisas é muito fácil, não vale a pena. Eu vou terminar, esqueci. Orei 4 horas da tarde pela Luana. E aí, quando eu saí, o médico falou: vou começar o processo de medicação. Menos de 24 horas. Ontem, meio-dia, Luana havia falecido. Aí eu te pergunto, ainda que eu tenha quebrado minha perna de novo, valeu a pena? A loucura foi santa. Salvamos aquela alma. Não foi eu não, foi nós, igreja. Vocês que oram por mim aqui, foi vocês que me ajudaram. Foi Deus que me guardou na ida e na volta. Mas salvamos, a Luana está nos braços. Sabe quando você tem certeza que a pessoa entregou a vida dela para Jesus? Esse hino fala exatamente disso. Basta
a gente querer. Se você quiser começar uma vida nova com Jesus, se você quiser se reconciliar com Jesus, irmão, você não precisa estar no leito, prestes a ser medicado para ir para coma, para morrer, para aceitar Jesus, não. Você pode morrer na hora que sair daqui no trânsito, como eu no dia saí de casa achando que era tudo normal e teve um acidente. Você pode morrer a qualquer hora. O que você tem que ter é com visto, carimbado para ir para o céu. E como é que você faz isso, pastor? Sendo sincero com Deus. Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Se tiver alguém aqui, quando a gente tiver com esse louvor, quiser entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você venha aqui na frente. E esse hino fala exatamente disso. Pode soltar, Mateus. Em 1993, quando eu conheci minha esposa, eu ouvi esse louvor e nunca mais me esqueci. Aumenta um pouquinho. Esse louvor é lindo. Tem tudo a ver com você. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, basta entrar e eu me abrir pra te amar. Quer amar? Quer mudar isso? Quer dar um basta? Vem aqui na frente, venha. Venha, entregue sua vida para Jesus como Luana, venha. Diga, Senhor, eu quero mudar. Eu estou cansado dessa vida velha. Venha. Venha aqui na frente, entregue sua vida para Jesus. Se reconcilie com o Senhor. Venha. Venha. Jesus está te esperando. Venha. É como sonho. Mais. Olha aqui, ó, mais uma alma aqui, ó. Ô glória. Ô glória. Por duas. Vem cá, fica aqui do lado dela, Marcão. Teu é o meu coração. E ao teu lado. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez. Basta querer. Olha aí, mais duas almas. Ei, você tem que celebrar, você tem que aplaudir, assobiar, plantar bananeira, 4 almas. Meu Deus. Isso, Joanildo, solta fogo. Meu pensamento vive em você. Festa no céu. Meu Deus. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. Heraldo, vem cá que eu quero te dar um abraço, Heraldo. Eu sempre sigo. Já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Basta querer pra te ver outra vez. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por essas almas, Senhor, que se renderam ao Senhor nessa noite. Nós queremos te pedir que a partir de hoje, Pai, o Senhor possa tomar a direção da vida delas, Pai. Pai, nessa nova caminhada que eles estão assumindo agora com o Senhor, Pai, que o Senhor possa direcionar os caminhos deles, Pai. Pai, que o Senhor possa cercar eles, Deus, com a sua proteção. Que o Senhor possa direcionar, Deus, a vida deles, Senhor, em cada lugar, aonde eles andarem, Pai. Que o Senhor esteja indo à frente deles, Pai. Que nenhum mal venha acontecer na vida deles, Pai. Que não seja só um aceitar, mas que seja um novo relacionamento com o Senhor, meu Pai. A partir desse dia, Deus, que a vida deles venha a ser transformada, meu Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Que o Senhor possa acampar seus anjos ao redor deles. Que possa cumprir com o seu sangue, Jesus. E que a vida deles venha a ser transformada, Deus, nessa noite. Que a partir de hoje tudo venha a ser diferente, Pai.
Que o inimigo venha bater em retirada. Todo laço do diabo contra a vida dele venha ser quebrado agora nesse altar, Jesus. Pelo poder que há no seu sangue, Pai. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Pelas essas almas que estão aqui, se rendendo aos seus pés, meu Deus. Nós sabemos que é festa no céu, Pai. E a sua igreja também está festivando, glorificando, Deus, porque nós ficamos felizes quando há almas que se rendem ao Senhor, Jesus. Espírito Santo de Deus, cuida deles, Pai. Tome em suas mãos, guia os caminhos, o trabalho, o estudo, aonde eles andarem, Senhor. Que o Senhor esteja lá, Pai. Que não seja mais ele sozinho, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja junto. Que haja continuidade, Pai. Que haja uma caminhada. Que o Senhor possa mostrar, Pai, que o caminho é esse mesmo de verdade. Que nunca mais eles venham desistir do Senhor, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. Segura aí um pouquinho, segura aí. Segura bem baixinho. Olha, tem uma presença muito forte de Deus aqui. Se eu pudesse, esse culto era aqueles que não acabavam assim no horário. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor guarde o nome de cada um dessas vidas aqui na frente. A vida do Marcão, a vida da Marcélia, a vida daquela irmã, a vida dessas moças. Senhor, eles foram corajosos. Eles disseram a verdade, eles estão cansados dessa vida velha. Eles precisam do toque do Senhor outra vez. E eu creio que eles foram tocados. Eu creio que sentimentos novos vão brotar neles. Há um clima todo diferente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, receba a vitória de Deus. Diga Jesus Cristo, diga Jesus Cristo. Esses que estão aqui na frente, diga Jesus Cristo. Me recebe como seu Salvador. Eu entrego, diga, eu entrego a minha vida ao Senhor outra vez. Fica comigo para sempre. Não solta a minha mão. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Vai para os seus lugares em paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.